Boa noite a todos. Nós vamos dar continuação ao nosso estudo sobre os 12 apóstolos. Hoje iremos estudar o penúltimo desses 12. E para nos contextualizarmos e para relembrarmos em que contexto é que eles foram escolhidos e o que antecedeu à sua escolha, nós vamos ler a nossa passagem em Lucas capítulo 6, a começar no versículo 12. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E, quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão. Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Hoje o apóstolo que nós vamos estudar é Judas, filho de Tiago. Ele tinha um outro nome. Ele, numa outra passagem, era chamado de Lebeu. Judas tem um significado muito particular. Nós hoje em dia, nós não damos valor, nós não damos apreço ao significado dos nossos nomes próprios. E a maior parte de nós, com certeza, que até nem sabe o seu significado. Mas, neste tempo, o povo judeu era muito criterioso a dar o nome aos seus filhos. Como já falámos nisto numa outra situação. Judas significa aquele que Deus comanda, ou comandado por Deus. E este Judas, filho de Tiago, ele fez jus ao nome, ao contrário do outro Judas Iscariotes, o que o traiu. Há um nome que é de todos nós, de todos aqueles que seguem a Cristo. Nós sabemos que foi em Antioquia que primeiramente nós fomos chamados de cristãos. E este nome foi dado não pelos crentes, mas pelos de fora. Cristão significa do partido de Cristo. E ao darem este nome, fizeram-no com desdém, com alguma malícia. Mas os cristãos apropriaram este nome, apoderaram-se dele. E mais tarde, inclusivamente, Pedro diz: se sofreis pelo facto de seres cristãos, glorificai a Deus nessa parte. Nós temos um nome e devemos fazer jus ao nome. Nós somos do partido de Cristo. Assumamos isto. Nós somos seus discípulos, somos seus seguidores. E quando temos que fazer uma escolha entre uma coisa e o nosso Senhor, nós lembramos de quem é o nosso partido, de quem é a nossa prioridade, quem é a nossa escolha maior. Diz que um dia que Alexandre, também conhecido por Alexandre o Grande ou Alexandre Magno, que foi um grande conquistador na antiga Grécia, perante ele foi levado um soldado desertor. E nessas situações, quando isso acontecia, os que desertavam do exército de Alexandre eram condenados à morte. Então aparece-lhe um jovem inseguro e Alexandre iria julgar aquele caso e todos pensavam que seria um julgamento fácil, que teria o desfecho habitual, era a morte daquele que tinha desertado. Mas aconteceu uma coisa, uma particularidade que mudou a sorte daquele soldado. Alexandre perguntou-lhe: soldado, como é que tu te chamas? E o soldado respondeu: Alexandre. Tinha o mesmo nome do rei. E Alexandre olhou para ele e a certa altura disse uma coisa: ou mudas de nome ou mudas de atitude. Eu vou-te dar uma outra oportunidade para tu mudares de atitude. O facto de ter o nome deve ser algo que cria em nós responsabilidade, zelo, determinação. Algo que deve estar vincado não somente na nossa mente, mas também na nossa alma. E este nome cristão, do partido de Cristo, separado para Cristo, para servir o Senhor Jesus Cristo, deve de ser algo que deve de nortear a nossa vida e o nosso comportamento. Numa outra parte, aparece o nome deste apóstolo, Judas,
e é o evangelista João que diz: Judas, não o Iscariotes. Os que são do Senhor estão identificados. Temos a nossa família, temos a nossa profissão, estamos neste mundo, misturamos-nos com a multidão, mas do céu o Senhor olha para a terra e o que é que Ele vê? Ele vê o Judas e vê o Judas não Iscariotes. Aqueles que são ovelhas do seu pasto e aqueles que não são. Aqueles que são os filhos da luz e Ele separa-os dos filhos das trevas. Ele consegue identificar aquele que o serve e aquele que não o serve. Aquele que pratica a justiça e aquele que não pratica. Nós estamos identificados. O Senhor olha e vê, e olha para o nosso interior, olha para a nossa alma, olha para o nosso espírito e encontra aqui e ali aqueles que estão selados com o Espírito Santo. São os não iscariotes. Quem estuda a vida destes apóstolos, nós temos duas fontes. Uma, vale o que vale, é a fonte histórica. Lemos alguma coisa que historiadores da época descreveram, aquilo que eles disseram, e isso pode trazer algum esclarecimento e até algum respaldo para este ou para aquele pensamento. Mas, acima de tudo, nós temos aquilo que a palavra de Deus diz acerca desses apóstolos, ou de cada um deles. E nós temos por hábito ver as várias passagens em que estes apóstolos falam, ou aquilo que é dito acerca deles. E então, acerca deste apóstolo, Judas, filho de Tiago, nós só temos uma passagem. Essa passagem está no Evangelho segundo João, capítulo 14, que nós vamos ler. E é uma particularidade, é uma maneira de nós o conhecermos um pouco melhor. E aqui sim nós podemos fundamentar alguns pensamentos baseados naquilo que a Bíblia diz. E em João capítulo 14, Jesus está com os seus discípulos e a certa altura, Jesus, no versículo 21, ele diz isto que nós vamos ler. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. E agora então temos o único versículo, as únicas palavras registadas deste apóstolo. Disse-lhe Judas, e agora repara, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Isto é, ou seja, mas tu dizes que te vais manifestar a nós, mas tu não te vais manifestar ao mundo. E isto é de um grande significado. Porquê? Porque os judeus religiosos, portanto, aqueles que esperavam o Messias, e mesmo que este Judas não pertencesse a esse número, passou a pertencer após o dia que passou a seguir Jesus. Eles conversavam, eles ouviam o próprio Senhor, eles estavam plenamente convictos que ele era o Messias prometido, e esse Messias que eles esperavam não somente se iria manifestar a um grupo, neste caso, aos apóstolos, não somente se iria manifestar à própria nação, Israel, mas também se iria manifestar ao mundo. Daí esta questão muito pertinente da parte deste apóstolo. Ou seja, tu vais-te manifestar a nós e não te vais manifestar ao mundo. É uma pergunta inteligente, lógica, e discorria do facto de Judas conhecer a parte profética e portanto sabia que o Senhor, que o Messias se iria manifestar ao mundo. Mas ele desconhecia algumas coisas que não tinham sido reveladas, nomeadamente a formação da igreja. E o Senhor vai se manifestar ao mundo. O dia do Senhor começará após o arrebatamento da igreja, em que Jesus aí sim voltará à terra em poder e grande glória, acompanhado pelo seu séquito de anjos. A Bíblia diz os anjos do seu poder. Ele virá e manifestar-se ao mundo, também acompanhado por aqueles do seu povo que já estão na glória. E aí ele virá com as nuvens, todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram.
e todas as nações da terra se lamentarão sobre ele. Todas as nações da terra vai-se manifestar ao mundo. E reconhecerão, nesse dia, o Senhor, como sendo o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E ele virá não como o Cordeiro de Deus, mas sim como o leão da tribo de Judá. Virá montado no seu cavalo branco. Julgará e pelejará com justiça. Sobre a sua cabeça terá não uma coroa de espinhos, mas uma coroa com muitos diademas. As suas vestes salpicadas de sangue, não o seu sangue, mas o sangue dos seus inimigos. Da sua boca, nesse tempo, não sairá palavra de graça, mas sim uma espada aguda para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Vai se manifestar ao mundo assim, como um vencedor, como alguém que vai reinar sobre o mundo a partir da cidade de Jerusalém. E ele vai dizendo a cada um dos seus filhos, como poderia ter dito a este Judas, não o Iscariotes: e vós que sofreis comigo, também comigo reinareis. A minha vitória será a vossa vitória. E acabamos este estudo, o estudo deste apóstolo, e penso que acabaremos bem ao citar aquilo que Paulo escreveu à Igreja de Cristo em Colossos, que qualquer igreja hoje, formada por pessoas nascidas de novo, crentes em Cristo, poderemos apropriar-nos desta palavra. E então o apóstolo, escrevendo esta igreja, diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe.